Flamengo teve a melhor notícia possível para 2025, o melhor reforço que a gente poderia ter está praticamente confirmado. O Landim foi no Flow Podcast ontem e deu uma declaração forte sobre Gabigol. Entre outras, dizendo que o próprio jogador é que não acredita nele próprio. Todos os detalhes logo depois da vinheta, que também vai ter o De La Cruz desmentindo aí esses boatos de que ele estava insatisfeito, de que ele queria voltar para o River Plate. Pega a visão, segue o Lucão e bora pro vídeo. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, sou o Lucão Vital. Hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos importantes do Flamengo dessa quinta para sexta-feira, hoje sexta-feira de manhã, feriado, galera toda em casa, e o Flamengo teve a melhor notícia possível para 2025, vamos falar todos os detalhes já já, também vamos falar de Rodolfo Landim, que foi no Flow Podcast e falou muita coisa, muito detalhe sobre essa questão de Gabigol, sobre negociações passadas, deu alguns detalhes sobre no momento em que o Flamengo acabou não comprando o Andréas Pereira quando ele errou naquela final contra o Palmeiras, e uma série de outras declarações, mas a que chamou mais atenção foi sobre o Gabigol agora, dizendo que é o jogador que não acredita nele próprio, porque o Flamengo acredita. Então, vamos falar todos os detalhes já já, começando hoje a falar sobre De La Cruz, que teve aquele boato de que ele estava insatisfeito no Flamengo, querendo voltar para o River Plate, mas ele deu uma entrevista à ESPN da Argentina e foi bem claro, tá? Ele simplesmente falou a seguinte frase: em nenhum momento passou pela minha cabeça voltar para o River Plate. E aí eu acho que qualquer tentativa de sensacionalizar essa possível vontade dele voltar, acabou, caiu por terra aí. Foi basicamente porque ele estava ficando no banco em alguns jogos, e o pessoal de lá com certeza deve ter muito torcedor do River Plate, aí eles devem ter tentado jogar para ver se não gerava uma comoção aí na imprensa brasileira e o próprio De La Cruz ficaria incomodado, mas acabou que ele reagiu da melhor forma, deu uma entrevista, esclareceu tudo e acabou. Acredito que agora não vai haver mais esse tipo de boato descabido sobre o De La Cruz, que não tá na fase das melhores, ele vem de algumas lesões aí recorrentes, mas é um jogador sensacional que ele voltando, tendo um bom trabalho aí de preparação de pré-temporada, ele pode chegar voando para 2025 e ser muito importante no time do Felipe Luiz. Então, essa é a parte do De La Cruz, vamos falar agora de Rodolfo Landim. Ele foi ontem no Flow Podcast e deu algumas declarações muito esclarecedoras sobre muitos casos diferentes do Flamengo, mas o que se destacou mais, pelo momento, né, foi a declaração que ele deu sobre Gabigol. Vamos falar todos os detalhes. Antes de mais nada, peço a vocês para curtir o vídeo, comentar o que você acha desses assuntos que a gente está falando hoje. Também se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E também não esquece de me seguir em todas as redes, no @LucãoVital no Instagram e no YouTube, e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii, beleza? Então, o Landim, ele falando de uma série de situações diferentes, comentou sobre os títulos do Flamengo durante a gestão dele. E é claro, tá? A gente sabe que essas aparições recentes dele em uma série de podcasts diferentes são basicamente por conta da eleição que está chegando. Então, faz sentido ele ir para reforçar todos esses bons pontos que ele teve, porque basicamente ele vai fazer propaganda para chapa dele na eleição. Enfim, aí ele falando sobre os títulos, disse que o Flamengo teve momentos muito bons em 19, 20, porém o Flamengo poderia estar muito melhor depois dessa gestão se não fosse por conta da pandemia, que foi um fator que acabou atrapalhando muito o Flamengo nesse período. Falou também sobre o Andréas Pereira, o Andreas, do jeito que você achar melhor, dizendo que, ao contrário do que todo mundo pensa,
o Flamengo não contratou em definitivo, não foi por conta do erro dele na final contra o Palmeiras, mas sim porque o Flamengo estava com um possível bloqueio de recursos que ia chegar a perto de 10 milhões de reais por mês durante um ano, e era até mais de 10 milhões. Eu sei que ele disse que o montante final podia beirar aí a casa de 200 milhões de reais, e ainda estava incerto. O Flamengo poderia sofrer esse bloqueio por conta de um processo que já corria desde antes da gestão dele, mas que no fim das contas o Flamengo foi ao STJD e conseguiu vencer esse processo e não sofreu esse bloqueio. Mas aí o resultado do processo acabou só acontecendo depois que o Flamengo já tinha tomado a atitude cautelosa de não fazer a compra do Andrés Pereira, que tinha uma opção de compra já determinada, mas o Flamengo optou por não exercer por conta dessa possível punição, possível bloqueio de bens que sofreria da justiça. Então, ele deu esse esclarecimento, diferente do que todo mundo pensava. Esse foi o motivo segundo o Landim, tá? É claro que a gente pode avaliar no momento se o Flamengo não fez outras operações, outras contratações que poderiam ter sido preteridas em prol do fechamento com o Andrés Pereira, que depois saiu de lá e começou a jogar muita bola de novo lá no Fulham, na Inglaterra. Essa foi a declaração mais, assim, esclarecedora. Por quê? Ele falou também do Gabigol. E aí, o Gabigol tem alguns pontos aí. Primeiro, ele exaltou muito a carreira do Gabigol no Flamengo, falou que ele foi muito bem no Flamengo em 19, 20, 21, porém, 22 e 23 ele já teve um declínio muito grande no Flamengo, como a gente sabe, e houve uma proposta para ele que, a princípio, era com o salário que ele gostaria de receber, porém a proposta de um ano só, que é essa que o pessoal tem dito de 50% de aumento, em que ele subiria aí de 1,5 milhão para 2 milhões e alguma coisa de salário todo mês. E o Gabigol não aceitou porque ele quer um contrato maior. Ele quer 3 ou 4 anos. Só que o Landim trouxe uma nova questão aí, que é o fato de ser uma renovação após o fim do contrato atual não é simplesmente acertar um tempo e um salário. Porque o jogador, quando termina o contrato, ele passa a ser dono do passe novamente. Então, quando isso acontece, o jogador não cobra só salário e um acerto de tempo. Ele pede luvas também. E normalmente, quando o jogador é dono do passe, essas luvas tendem a ser como se fosse um pagamento de compra de jogador clube com clube, mas nesse caso é o clube comprando do jogador o passe dele. Dependendo do empresário, eles fazem dessa forma. E o que saiu numa entrevista pro Redação Sport TV, no Gilmar Ferreira, que é um repórter aqui do Rio, do Grupo Globo, mais especificamente do Jornal Extra, falou que na época do início das negociações, o Gabigol falou que gostaria de 10 milhões de euros como valor do passe pagos a ele, além de salário e tudo mais. E aí, a princípio, foi acertado com ele, o Flamengo aceitou, só que isso foi numa fase boa dele, no fim de 2022, e não houve o envolvimento do Landim. Foi, a princípio, o departamento de futebol que acertou, disse, ok, vamos mandar para a presidência sacramentar. Só que não tinha o aval ainda do Landim. E quando bateu na mesa dele todos os valores, que acredito que não tenha sido no mesmo momento, tenha sido mais para o fim do ano, o Landim ficou sabendo de todos os parâmetros da negociação e barrou, vetou. E foi aí que começou todo esse declínio do Gabigol, porque ele ficou pé da vida, ficou decepcionado. E aí, no desenrolar dessa situação toda até agora, continua essa birra, essa guerrinha de ego entre os dois. Inclusive, o Vene Casagrande hoje, ontem para hoje, aliás, no fim da noite de ontem, de quinta-feira, trouxe a informação de que
Durante a comemoração do Flamengo, soltaram nas redes sociais muitas fotos do Gabigol, muitas imagens dele, e que o cara lá da mídia do Flamengo, da social media, não estava sabendo ainda da declaração do Gabigol, porque é tudo muito online, né? Ganhou o campeonato, ele começa a postar, fazer todo o material para subir. Só que, nesse meio tempo, o Gabigol deu a declaração toda metendo o pau no Flamengo, e aí acabou que a diretoria foi em cima do cara da mídia social, não mandou embora, pelo menos até agora, mas, segundo o Vene Casagrande, ele foi meio que rebaixado para passar a fazer a parte de mídia das divisões de base e não do time principal mais, como uma punição. E aí ele se desculpou nesse sentido, dizendo que, olha, ele não teve a informação sobre a declaração do Gabigol, ele estava online lá trabalhando para subir os conteúdos e acabou não sabendo. Então, teve isso ainda. Mais um capítulo dessa guerrinha de ego aí, diretoria / presidência e o Gabigol. Então, foi basicamente isso. E aí o Landim, voltando a falar da entrevista dele no Flow, a parte que mais foi emblemática da entrevista, que foi até a frase principal do corte dessa entrevista dele, foi falando dessa proposta de renovação, que diz o seguinte: o Gabigol teve uma proposta de 1 ano na mesa e quer mais tempo. O Flamengo acredita muito nele, por isso é que tá dando uma proposta com 50% de aumento para um jogador que não vem jogando nada há 2 anos. Não falou exatamente com essas palavras, falou um jogador que vem tendo desempenho abaixo do que recebe há 2 anos. Mas, basicamente, é o que a gente vê. O Gabigol não joga nada há 2 anos, realmente. E aí, mesmo assim, não falou em consideração, mas devido à confiança que o Flamengo tem no Gabigol, a gente fez essa proposta, porém de 1 ano. Em confiança ao Gabigol. Só que do lado dele parece que ele não tem essa confiança toda no próprio futebol. Porque se ele tivesse, ele teria certeza, e nós damos a certeza para ele que caso ele faça um bom ano, tenha um bom desempenho, compatível com o salário dele, o Flamengo vai ser o primeiro a renovar por 3, 4 anos. Então, o Flamengo acredita muito nele, mas pela atitude dele de não querer renovar por 1 ano, parece que ele é que não acredita mais nele mesmo. Essa foi a declaração do Landim, pesada sobre o Gabigol, e que eu acho que faz todo o sentido, tá? Faz todo o sentido. Ele foi correto, foi duro, mas falou o que tem que ser dito. O Gabigol, para que ele quer tanto tempo? Se ele sabe que se ele for bem em 2025, o Flamengo vai ser o primeiro a renovar com ele por mais tempo. Mas é o ego. E ele sabe que tem outros times dispostos a pagar mais por mais tempo. Então, ele está se colocando à frente do Flamengo. Ele não está priorizando o Flamengo. Isso está muito claro. Muito claro. Então, essa foi a entrevista dele. Vai lá depois no Flow Podcast, tem entrevista completa de mais de 2 horas do Landim. Muito legal. Esse corte também tem por volta aí de 20 minutos, 17 minutos. Bem legal de ver também. Ele fala de muito mais coisas, mas esse ponto para mim foi o que chamou mais a atenção na entrevista, beleza? E a gente tem aqui a notícia, melhor notícia, presente de Natal que o Flamengo poderia receber antecipado para 2025, que foi uma notícia que saiu no Globoesporte.com dizendo que a evolução do Pedro está surpreendendo e que ele já está fazendo exercícios que não eram esperados para ele fazer nesse estágio da recuperação. Inclusive o Marcos Braz colocou um vídeo dele fazendo exercício na cadeira extensora e aí especialistas dizendo que ele já estando a conseguir fazer esse tipo de exercício na cadeira extensora e fazendo o movimento completo da perna até o final, para essa lesão, é algo muito surpreendente, está muito acelerada a recuperação dele, inclusive movimento completo
com carga, que é algo que é muito avançado, e aí vai muito de encontro com o que a gente soltou há mais ou menos um mês atrás, que foi o próprio médico do Pedro dando certeza de que ele joga o Mundial do ano que vem. Por quê? Foi uma lesão mais simples do que a lesão que ele teve pelo Fluminense em 18, entre 18 e 19, e naquela época, deixa eu olhar aqui a data certinha, ó. Recuperação do jogador na época do Fluminense durou entre agosto de 18 e abril de 19, ou seja, aproximadamente 8 meses. E aí, nesse caso de agora, não envolve ainda o menisco dele. Então, existe uma grande chance da recuperação demorar menos de 8 meses. Ele já está apto, bem antes até, por conta dessa aceleração. E aí o que dizem é, pelo fato de não ter envolvido o menisco, ele já saiu da cadeira de operação podendo botar o pé no chão. E isso faz uma diferença muito grande no tempo de recuperação pelos exercícios que ele pode fazer na fisioterapia. Então, vamos ver um trechinho aqui da matéria do GE. Ler, né? Operado em 13 de setembro, Pedro começou a fisioterapia no Ninho do Urubu em 1º de outubro. Segundo pessoas próximas ao atleta, a recuperação está transcorrendo com muito êxito, muito rápida, e o atleta já fez exercícios na academia com bastante desenvoltura. Em comparação com o processo vivido entre 18 e 19, Pedro encontra-se em estágio bem mais avançado de recuperação. Há 5 anos, por exemplo, o atleta não podia botar o pé no chão de imediato e foi submetido a repouso total até a cicatrização do menisco antes de começar o tratamento do ligamento. Então, tudo indica que vai demorar muito menos de 8 meses. E aí, lembrando que a operação dele foi início de outubro. A lesão foi final de setembro e a operação início de outubro, bem no início mesmo, dia 1º ou 2, se eu não me engano. Então, se a gente fosse considerar 8 meses direto a partir de outubro, entraria aí outubro, novembro, dezembro, 3 meses eu voltaria em maio de 2025, que já seria o suficiente para jogar o Mundial. Mas aí estaria bem em cima, bem no limite dele já voltar tendo que jogar, que não é o ideal. Então, com essa perspectiva de durar bem menos do que 8 meses a recuperação, talvez 6 meses, tudo indica que pode ser que entre março e abril ele já esteja de volta, podendo treinar, jogar e começar a pegar ritmo para chegar no Mundial voando. Então, essa é a melhor notícia possível, a melhor contratação, o melhor reforço que o Flamengo pode ter para 2025 é a volta do Pedro como centroavante do Flamengo. Sensacional para mim, é a melhor notícia que a gente teve já, mas agora um reforço, a confirmação do que foi dito antes como perspectiva, agora confirmação de que ele de fato está evoluindo muito na recuperação e tudo indica que vai estar de volta já no início do ano que vem, por volta aí de março a abril. E além disso disseram que ele montou uma estrutura absurda em casa para fazer essa recuperação, que ele está se dedicando demais, com sessões diárias, 3 sessões diárias em casa de fisioterapia e uma sessão no clube. Todos os dias. Todos os dias. Então, com essa dedicação, todo esse empenho, tudo indica que vai dar tudo certo e o Flamengo vai ter o Pedro pro Mundial 2025. Que notícia sensacional. Merece o seu like aqui, o comentário, dando força pro Pedro, dando força aqui pro canal também, falando sobre os outros assuntos que a gente mencionou aqui hoje e também compartilhando com os amigos, com a família, me seguindo em todas as redes, no @LucãoVital, no Instagram, no YouTube, no @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii. E também não esquece de se inscrever aqui no canal. Se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos, das novidades, as notícias diárias do futebol brasileiro e do Flamengo também, beleza? Até a próxima, pega a visão, segue o Lucão, valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!